Bom, pessoal, bom dia a todos. Para a gente é um prazer muito grande estar aqui, nesse ano que comemora os 70 anos da aviação agrícola no país, mas mais feliz ainda de reencontrar grandes amigos, grandes parceiros que já nos ajudaram no passado enquanto instituição, né, o Corpo de Bombeiros de São Paulo, e que continuam ajudando. Tá? Mas, na realidade, aqui nós não vamos falar de técnica, de tática, de estratégia de combate a incêndio, mas a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema. Porque o Brasil ele já vem caminhando com relação à aviação agrícola engajada em operações de defesa civil, particularmente de combate a incêndio, mas a gente vai falar aqui sobre o modelo de São Paulo, que é um modelo que ele é diferenciado, eu não estou falando que ele é melhor nem pior, mas ele é diferente dos outros contratos que emprega aviação agrícola em outros estados. Tá? E, na realidade, hoje aqui nós estamos representando o Corpo de Bombeiros de São Paulo, mas também a Casa Militar do Governo do Estado através da Defesa Civil Estadual, que, na realidade, o emprego das aeronaves agrícolas lá em São Paulo está vinculado à Defesa Civil Estadual, que é a gestora dos contratos, porém operacionalizado pelo Corpo de Bombeiros Estadual. Tá? E o que eu vou pedir a paciência e a atenção de todos vocês, porque para entender o modelo de contrato, a gente tem que entender um pouquinho a problemática do Estado de São Paulo. Ela tem algumas coisas atípicas, tá? E por isso que ele tem também um contrato considerado atípico. Então, para começar, nós temos no Estado 645 cidades, tá? Mas o mais importante aqui é que nós somos em 10 mil bombeiros para tomar conta de 43 milhões de habitantes. Então, o estado mais populoso da nossa nação, onde um serviço de bombeiro que atende desde do infarto do miocárdio, né, da parada cardíaca, até o incêndio industrial, florestal, vazamento de produtos perigosos, tá? Numa área densamente povoada. Aliás, aqui eu estou vendo um grande chamamento, a gente está acompanhando esse encontro desde terça-feira, e a gente está vendo um grande chamamento de mídia por conta da aviação agrícola. E uma preocupação grande também de mostrar a parte positiva, dentre várias, da aviação agrícola. E nós temos visto em São Paulo, que até por conta dessa densidade e da quantidade de municípios, que nos momentos que são empregados os aviões agrícolas, está tendo um chamamento de mídia muito grande. E o que, na nossa visão, como observador de fora da aviação agrícola, na realidade eu sou bombeiro, mas olhando de fora a aviação agrícola, a gente vê como uma grande oportunidade, principalmente esse contrato de São Paulo, porque uma coisa é o avião estar num parque, por exemplo, Chapada dos Veadeiros, parque maravilhoso, Chapada Diamantina, mas a mídia ela tem pouco acesso a essa operação. E, via de regra, nas operações de São Paulo, tem tido um apelo de mídia muito grande. Por quê? Os incêndios, eles invariavelmente estão próximos às cidades. Tá? Bom, vamos lá. Só para falar um pouquinho de como é o nosso bombeiro e encaixar nesse serviço de bombeiro o contrato de aviação agrícola. Então, nós somos aí uma instituição de 137 anos, tá? Que atende os bombeiros no Brasil, eles são independentes, né? Eles são autônomos, nós não temos um bombeiro nacional, cada estado tem a sua corporação de bombeiro militar. No nosso caso, em São Paulo, nós somos vinculados à Polícia Militar, e com legislação própria e com protocolos próprios. Por isso que, inclusive, no contrato de aviação agrícola, o que é feito em Brasília, o que é feito em Goiás, o que é feito em Minas Gerais, não necessariamente tem que ser feito em São Paulo e vice-versa, justamente por causa dessa autonomia dos serviços de bombeiros estaduais. Cabe aqui colocar que, como missão do Corpo de Bombeiros, né, a nossa missão principal de proteção à vida, mas a proteção ao meio ambiente nós somos coadjuvantes também. Tá? Então, por isso que nós estamos engajados nas condições de combate a incêndio em cobertura vegetal. Mesmo que a nossa característica, a gente vai falar um pouquinho mais à frente aí, mesmo que a nossa característica seja de bombeiro urbano, tá? E não bombeiros florestais. Eu
Peço atenção nesses números aqui, ó. Então nós somos divididos dentro do Estado de São Paulo em 21 grupamentos de bombeiros, que na realidade são grupamentos operacionais. A gente só tem um desses 21, que é um grupamento especializado, que é onde ficam os nossos navios do bombeiro, a parte do salvamento marítimo, que é a sede no Guarujá, no nosso litoral. No interior, nós temos 12 unidades operacionais, tá? Então são 12 grupamentos de bombeiro. Para quem já serviu serviço militar, mas um grupamento de bombeiro ele tem a estrutura e o nível de um batalhão, tá? Então temos 12 batalhões no interior, e são esses 12 batalhões que têm a maior demanda dos contratos de aviação agrícola, tá? Um pouquinho de número até para esclarecer algumas coisas para os senhores e para as senhoras. Então nós estamos, dos 600 e poucos municípios, nós estamos em 173, porém com cobertura em todo o estado. Somos em 10 mil bombeiros, distribuídos em 256 quartéis, com 2.500 viaturas praticamente, tomando conta de 43 milhões de habitantes, atendendo 26 mil ligações por dia de emergência. Tá? Então aqui a gente começa a ver alguns números expressivos do Bombeiro de São Paulo. O ano de 2016, nós atendemos pouco mais de 500 mil de ocorrências, e já já a gente vai colocar onde é que entra o grande campo e a grande oportunidade da aviação agrícola. Tá? Esse número aqui é um número expressivo. Isso é um fechamento real de 2016. Mas eu quero chamar a atenção para esse número aqui, ó. Incêndios. O Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo atendeu praticamente 70 mil incêndios no ano de 2016. Onde entra a aviação agrícola? Ela entra aqui. Na realidade, desses quase 70 mil, quase 40 mil foi incêndio em cobertura vegetal. Obviamente que essas 40 mil ocorrências, 40 mil, eu não estou falando de 40, 400, nem 4 mil. Eu estou falando de 40 mil ocorrências de incêndio em cobertura vegetal. Claro que nem todas, ou a menor parte, é para uso da aviação agrícola, mas a demanda é muito grande. A gente tem percebido isso porque nesse ano, como o contrato ele foi contemplado um número de horas para treinamento dos bombeiros, e uma coisa que para nossa função de bombeiro, a aviação é algo muito distante, a partir do momento que você leva o conhecimento através do treinamento, que a aeronave é uma ferramenta útil para atender essa quantidade de ocorrências aqui, uma parte dessas ocorrências, o negócio começa a andar. Não é à toa que a gente está com 3 semanas ou 1 mês vigorando o contrato e já estamos com... Ontem foi 6ª operação? Então, já estamos com 10 operações no total em 1 mês. Tá? Coisa que o ano passado nós tivemos cerca de 10 operações o ano inteiro, no ano retrasado tivemos 2, então a coisa está evoluindo. Também só alguns números interessantes do Bombeiro de São Paulo, né? Nesse momento lá, no próximo minuto a gente vai estar atendendo uma emergência, isso daí é real, não estou falando uma ligação, mas, e a cada 2 minutos a gente socorre uma vítima em alguma área do estado. Para a gente manter todo esse serviço, a gente precisa de um polo de formação. E eu fiz questão de colocar esse slide aqui para os senhores e para as senhoras, para mostrar o trabalho que o Corpo de Bombeiros tem feito e o tanto que ele está acreditando na aviação agrícola. Essa escola ela fica nas imediações lá de São Paulo, numa cidade que se chama Franco da Rocha. É considerada a 3ª maior escola de bombeiros do mundo, ela só pede para o Fire College, que fica no Reino Unido, e para a Universidade do Texas, e depois vem a nossa escola, que é a Escola Superior de Bombeiros de São Paulo. Em todos os cursos agora de formação de soldado, de sargento e formação de comandantes bombeiros, né, dos oficiais bombeiros, já entraram em grade curricular o emprego de aeronaves agrícolas para combate a incêndio. Tá? Então, por que foi definido isso no bombeiro? Justamente porque a gente entendeu que na cultura de bombeiro, falando do estado de São Paulo, a aviação era uma coisa muito, muito distante. O nosso contato com a aviação no serviço de bombeiro é asa rotativa para salvamento.
E foi visualizado que as condições de asa rotativa para salvamento, elas são extremamente eficientes, porém, para combate a incêndio, o tipo de máquina, os 23 helicópteros operacionais que se usam no estado de São Paulo, eles estão aquém, para a maior parte das ocorrências, comparado às aeronaves agrícolas que estão no contrato. Então, a gente continua utilizando demais o suporte aéreo de asa rotativa, e não vai parar de usar, mas agregando essa ferramenta, que no caso de São Paulo é nova, isso daí tem 4 anos, que é a asa fixa para combate a incêndio. E para a gente treinar o pessoal e desmistificar o uso da aeronave agrícola, foi inserido nos currículos, né, de soldado, de sargento e de oficiais, o emprego de aeronave agrícola para combate a incêndio, na disciplina de combate a incêndio florestal. Tá? Então é esse centro que a gente tem a formação de bombeiro. A capacidade do centro é de 1.100 bombeiros, ou 1.100 alunos bombeiros, então é uma escola bem grande, e eu estou falando isso para os senhores e para as senhoras, é o tamanho da influência que em médio prazo vai ter a aviação agrícola dentro do serviço de bombeiros, porque na realidade a gente está começando da base aqui, na formação. Tá? Eu falei no começo da palestra que nós temos uma característica de bombeiro urbano e não de bombeiro florestal. Aliás, a característica dos corpos de bombeiro no Brasil são características de bombeiro urbano. Tá? Eu chamo a atenção disso daqui para também a gente linkar com a aviação agrícola como ferramenta. Se a gente observar os nossos equipamentos, então a gente pode pegar uma autoescada desse, que uma viatura dessa daqui hoje, para o bombeiro adquirir, $1,5 milhão, $1.800.000. Mas ela não entra no mato, ela não vai lá no carreador de cana, tá? Então ela é maravilhosa para uma situação urbana. Nós temos essa viatura aqui, os Spartans, chegaram ano passado, são viaturas feitas para o serviço de bombeiro urbano. Tá? Isso daqui é uma insanidade a gente colocar num incêndio florestal. Tá? E assim vai. Então a característica do nosso bombeiro é uma característica urbana e que a gente ajuda nas atividades de combate a incêndio florestal. Então, quando a gente verifica o tipo de equipamento, já sabe que há uma deficiência em condições mais técnicas do combate a incêndio florestal. E essas condições técnicas, uma parte é feito pelo uso de aeronaves. Tá? A outra parte é uma outra vertente que nós temos dentro do Corpo de Bombeiros. A gente tem aprendido muito com as empresas agrícolas, então aqueles agribombas, né, os autobombas canavieiros. Hoje nós já temos em vários grupamentos do interior, viaturas que são usadas nas usinas, que a gente transformou para viatura de bombeiro e que tem dado muito certo. Aliás, é o apoio que as aeronaves precisam nas pistas para manter a operação, que a gente vai falar mais para frente. Agora, para a gente entender o contrato, e agora eu vou entrar na parte específica da aviação agrícola, fazendo o link do contrato com o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil Estadual de São Paulo. Isso daqui é a divisão de operações do Corpo de Bombeiros. Tá? Quando a gente fala aqui de aviação agrícola, para contrato, a gente está falando só desses meses aqui, ó, possivelmente estendendo até setembro. Então, são 3 ou 4 meses ao ano que a gente vai fazer uso desse tipo de equipamento. Tá? A gente não vai utilizar o avião agrícola para fazer reconhecimento. Para isso, a gente já tem as unidades específicas, que é o grupamento aéreo da Polícia Militar, que dá suporte ao bombeiro no caso de voos de reconhecimento. Então, na realidade, o contrato é para combate a incêndio, tá? Operações engajadas de combate a incêndio. Então, a gente usa a aeronave, junho, julho, agosto, setembro. Eu não vou falar aqui de 2014, 2015, que foram anos atípicos do ponto de vista meteorológico, mas a regra é isso daqui. E todo o resto do ano a gente tem a operação chuvas intensas, que são a operação enchente, em vários municípios do estado, é uma problemática muito grande. A operação verão, onde a gente vê uma cidade de 150 mil habitantes, e nos meses de verão, essa mesma cidade ela passa a ter 2,5 milhões, 2.500.000 habitantes, é o caso do Guarujá e Santos. Tá? Opa! Tá tudo bem? Chama o bombeiro aí, Marcão.
Será que tem capacete para todo mundo de novo? Então vamos lá, tudo bem? Quando a gente fala do Praia Segura, da Operação Verão, então a gente está falando com densidade de população. Quando a gente está falando da Operação Corta Fogo, a gente está saindo um pouquinho da área metropolitana e indo para a região centro-norte do estado. Então, se eu vou usar o recurso durante junho, julho e agosto, como é que eu fico com esse recurso o resto dos meses? Isso daqui essa conta aí tem que fechar. Então agora a gente vai explicar o modelo de contrato que é utilizado em São Paulo. A gente teve que pesar, tá? Na realidade, os gestores do contrato, que é a Defesa Civil Estadual, ela teve que pesar o custo-benefício e, na realidade, ter um contrato viável para ambas as partes. Esses contratos, eles estão evoluindo a cada ano, tá? Inclusive na confecção do contrato. Mas o que foi pensado? Se a gente utilizasse dentro do Corpo de Bombeiros um modelo orgânico ou um modelo próprio, tá? Então, nós, instituição Bombeiros, aqueles 10 mil homens, 2.500 viaturas, que cuida de 43 milhões de pessoas, agora eu quero ter avião agrícola, tá? Então, mas não é só o avião, é isso daí que é o grande X da questão. Aliás, nós como comandantes de bombeiro e que estamos na operação lá embaixo, eu quero alguma coisa muito segura acima da minha cabeça, tá? Eu quero alguém que realmente saiba o que está fazendo e que tenha uma palavrinha que a gente gosta muito no bombeiro, que é proficiência. Tá? A gente vai tratar dessa palavra aqui no segundo slide. Mas o que é proficiência? É você ter a habilitação, é você ter a técnica, tá? É você saber manejar uma determinada máquina e cumprir alguns protocolos, mas, e principalmente, ter a experiência naquilo. Tá? Então, eu posso ter a técnica. A gente pode pegar alguns bombeiros lá, que gostam de aviação, e falar, olha, você vai fazer o PP, o PC, e vai tirar a carteira agrícola, e o Estado vai te dar um grande avião para você tomar conta e fazer combate a incêndio. Será que ele vai estar com umas 600 horas, 700 horas? O que boa parte dos pilotos aqui fazem numa safra, né? E o Estado, ele não vai ter perna, não é uma coisa inteligente a gente falar que nós vamos investir 500 horas por ano nesse um piloto bombeiro, tá? Para ficar treinado e proficiente para a operação de combate a incêndio, que, volto a dizer, são 3 e no máximo 4 meses. Tá? Então isso pesou muito na nossa decisão de não ter um serviço do modelo orgânico ou próprio do bombeiro. Tá? Mesmo a gente tendo aí o maior PIB da federação, nós não consideramos isso daí de maneira viável nesse momento. Outra coisa, 4 meses usando e o resto. Tá? Eu vou ter que manter, eu tiro aquele bombeiro que era para estar comandando um posto de bombeiro e tenho que colocar ele para tomar conta do avião, mesmo quando o avião não está voando nos outros meses. Também a gente não considera inteligente nós utilizarmos esse avião para outros fins, por exemplo, reconhecimento. Ele passa a ser uma ferramenta extremamente cara. Tá? Então, esse alto custo de manutenção também não achamos conveniente. Os equipamentos parados, né, e equipes paradas para a função específica de aviação pela maior parte do ano. Na realidade, nós usamos a menor parte do ano. E a maior parte, esse recurso vai ficar parado. E eu mostrei lá atrás quantas unidades ou quantos batalhões nós temos no interior do estado. Então a gente teria que manter 12 bases, 12 aviões, 12 equipes, 12, ao custo disso para o Estado. Tá? E no atual cenário econômico, a impossibilidade de atualização. Então foi muito interessante, aliás eu agradeço muito essa possibilidade de participar desse encontro, de ver o tanto de tecnologia que vem crescendo e vem sendo oferecida para vocês da aviação agrícola. Agora, se essa aeronave fosse nossa do bombeiro, eu teria que fazer a atualização dela. Mas o nosso core, a nossa espinha dorsal de atendimento é ser bombeiro.
Eu preciso fazer upgrade de capacete, eu preciso fazer upgrade de capa, eu preciso fazer upgrade de viatura autobomba, porque autobomba eu não consigo terceirizar. Não consigo chegar lá para o Garcia, eu não consigo chegar para a imagem, vocês terceirizam a viatura autobomba aí para apagar fogo? Nós não temos isso, tá? Então, a nossa preocupação é a atualização daquilo que é próprio de bombeiro e que a gente usa o ano inteiro, por uma condição simples, tá? Uma lógica financeira, um equilíbrio. E o modelo contratado, que foi o nosso modelo escolhido para São Paulo? Bom, a primeira coisa, e a gente coloca sempre em primeiro lugar aqui, ó, o que a gente está procurando, qualquer objetivo de operação de bombeiro, a gente vai falar sobre o sistema de comando de incidente, logo à frente. Quando a gente começa uma operação, a gente tem que colocar os objetivos. E dentro da nossa instituição, o primeiro objetivo de qualquer operação é segurança, tá? Então não existe, olha, qual que é o objetivo? O objetivo é apagar fogo. Não, antes de apagar fogo, o primeiro objetivo é segurança, tá? Eu não posso ter dupla falha, pessoal. Na realidade, no serviço de bombeiro, a dupla falha é algo inaceitável. E a dupla falha é você deixar um bombeiro machucado, sendo que é ele que teria que resgatar alguém, é ele que teria que apagar o fogo, mas agora ele virou uma vítima. Então eu perdi um bombeiro e vou perder outro bombeiro para socorrer ele. Por isso que todo o objetivo principal de qualquer operação nossa é segurança. E quando a gente vai falar de uma operação de combate a incêndio utilizando aeronave, seja de asa rotativa ou asa fixa, a gente não tem dúvida nenhuma da experiência dos nossos pilotos de helicóptero lá em São Paulo. Nenhuma. Nós confiamos cegamente neles, tá? Até pela experiência que eles têm. Eles são proficientes em asa rotativa. Agora, quem é proficiente, lembrando que tem a técnica e tem a experiência, são vocês, pilotos agrícolas, tá? Na realidade, a gente busca essa experiência aqui. Eu não sei se aqui tem alguém dessa turma de Cavag de 1979, mas é antes, né? Então, ó, 1973. Qual que é a experiência? 78. Então, Garcia, Marcos, olha a experiência que eles estão trazendo para poder operar com a gente. É muito diferente de eu pegar um bombeiro, tá lá com 600, 700 horas, dar um monstro de avião que está sendo usado no contrato para passar em cima da minha cabeça. Não, a gente está buscando, é isso aqui mesmo, ó. É a experiência aliada à técnica, tá legal? Então, nós não temos problemas com relação a pilotos experientes no contrato. Até pelo tipo de aeronave que está sendo exigida no contrato, não é um piloto macaco, não é um piloto novo, tá? Então isso tem um motivo da gente pedir dessa forma, tá? Outra coisa, o custo de manutenção, diferente do serviço de bombeiro, mas para vocês é diluído. Vocês estão na operação agrícola e estão na operação de combate a incêndio, tá? Por isso que a gente chamou de custo diluído. Olha, eu estou na minha unidade. Hoje eu sou subcomandante da área noroeste do estado, que é o 13º Grupamento de Bombeiros. O lote que nós temos lá é de uma aeronave, mas em nenhum lugar no edital está escrito que eu não posso usar a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, tá? Se a gente tiver um incêndio que tem um alto valor biológico naquela área de queima, um incêndio de interface, o que é um incêndio de interface? Aquele incêndio que começa na área... o fogo em vegetação e começa a passar para fogo estrutural na periferia das cidades. Se eu tenho alguma coisa que justifique o uso da segunda, da terceira aeronave, nós vamos ter. Nós vamos pegar a aeronave do vizinho, que é o lote de Araçatuba. Nós vamos pegar a aeronave do outro vizinho, que é o lote de Ribeirão Preto. E assim por diante, porque cada lote obrigatoriamente tem uma aeronave. Então, só para a gente atender Rio Preto, na realidade, operacionalmente, se não tiver multi-evento, nós temos já, para uma área, 3 aeronaves. Como é que eu conseguiria fazer isso se o modelo fosse próprio? Possivelmente a gente ia ter uma aeronave para o Corpo de Bombeiros do Estado. Até o tempo-resposta ia ficar complicado, tá? Então, essa possibilidade de uso de maior número de aeronaves é muito simples. Eu usei mais, eu pago mais, tá? E o padrão de aeronave, pelo contrato, pelo edital, é o mesmo. Então, não há custo de manutenção de bases, porque na realidade não é só manter o... Isso daí que a gente, no serviço de bombeiro, a gente tem que deixar muito claro. Pessoal, não é só ter o avião. Na realidade,
Depois que a gente começa a fazer conta disso para poder montar edital, a gente vê que parece que a parte mais fácil é a aquisição do avião. Tá? E depois, olha, e hangar, e pista, e aluguel, e manter o pessoal lá. Nós temos um regime de prontidão, então eu não posso tirar o pessoal do quartel. Então, o custo para manter as bases, eles seriam gigantescos. Tá? E no caso do contrato, as empresas que estão entrando no certame, na licitação, já possuem as suas bases. E isso é interessante até essas empresas que têm um fator regional. Quanto mais perto o avião estiver das áreas de incêndio, tá? Melhor vai ser, mais acionamento vai ter. Tá? É diferente de deixar distante. Pois não. Você esteve nos Estados Unidos e fez curso de tudo isso lá. E lá é particular ou é bombeiros do Estado? Na realidade, a pergunta do comandante Garcia aqui, aliás, a gente vai levar isso aqui de maneira muito informal. Quem precisar perguntar, só levantar a mão, a gente já responde. O modelo que a gente está aplicando em São Paulo é um modelo que a gente estudou muito o processo da Califórnia, do Cal Fire. Tá? A gente teve a oportunidade, minha família morou lá durante alguns anos e a gente teve muito contato com o pessoal do Cal Fire. E lá, asa fixa é locada, asa rotativa é própria. Muito parecido com o que acontece aqui. Então, quando a gente vê aquele 747 passando, jogando retardante ali perto de Los Angeles, perto de San Diego, perto de Santa Bárbara, na realidade, aquele 747 é da Evergreen, uma empresa de logística, que na temporada de incêndio florestal da Califórnia, essa aeronave é locada, adesivada, pintada, porque isso daí é no contrato lá, tem que ter uma parte da aeronave vermelha, né, e uma parte branca, mas aquilo lá é locado. Então, se a gente for ver o modelo em proporções diferentes, mas o modelo é exatamente o mesmo. E outra coisa, quando é que eles usam os aviões? Só na temporada de incêndio florestal. E lá é multi-agência. Então, lá tem os bombeiros florestais, que são vinculados aos parques, tá? Tem os bombeiros do Condato, tá? E tem os bombeiros municipais. Os três têm qualificação e capacitação para agir no combate a incêndio florestal. Tá? Então, Garcia, existe uma similaridade grande. Na realidade, a gente copiou muito. E tem muito voluntário. Mas aí, é que no Brasil, o falar em voluntário ainda é muito complicado. E para o serviço de bombeiro, mais complicado ainda. A gente coloca um voluntário para apagar fogo. Você passa com o avião, faz o teu alijamento e uma parte da tua carga, tira um galho de uma árvore lá de cima, cai na cabeça dele e essa pessoa tem lesões sérias ou morre em operação. Quem que é responsável? Tá? Quem vai pagar o seguro? Então isso, nós ainda não temos uma maturidade institucional, não estou falando só do serviço de bombeiro, para a gente manter o voluntariado em atividades de risco. Tá? O que em Portugal, na Espanha, nos Estados Unidos já tem uma condição da legislação mais favorável. Tá legal? Bom, e aqui a possibilidade de atualização de equipamentos. Lembra que no modelo próprio eu estaria preocupado em atualizar o meu autobomba, o meu autossalvamento, a minha autoescada. E o avião ele ficaria um pouquinho para depois, porque a maior parte das ocorrências não é com avião. A maior parte das ocorrências são com as viaturas típicas de bombeiros. São essas que eu tenho que fazer upgrade. Então o avião ia esperar. E no modelo terceirizado, no modelo contratado, não, a gente pode entender que a tecnologia está presente. Por exemplo, hoje há novos modelos de comporta para combate a incêndio que já foram melhoradas de 4 anos atrás, quando a gente começou a operar com as empresas contratadas. Então, isso daí é uma grande novidade. Imagina se o avião fosse do Estado, a gente ia ter que licitar, aí no ano que vem, olha, saiu uma comporta melhor agora, eu vou licitar de novo? Não, não posso. Então, por isso que a gente fala que esse modelo de contrato, utilizando a expertise das empresas aeroagrícolas,
nós entendemos para o Estado de São Paulo como o mais viável. Na realidade, fica muito claro que a gente não está alocando o avião, a gente está alocando a expertise de vocês. Tá? A gente está alocando a proficiência de vocês, a gente está alocando a experiência de vocês. Tá? Bom, vamos lá. E como é que funciona esse contrato? Ele é feito na modalidade de pregão, tá? Através da Bolsa Eletrônica de Compras do Estado de São Paulo. Então, é um pregão eletrônico, onde todos que são cadastrados na Bolsa Eletrônica de Compras têm acesso. Obviamente que existe um filtro muito grande, e as empresas que vão entrar na ABEC, elas têm que ter comprovantes documentais, né, de empresa idônea, tá, para poder concorrer a essa licitação na modalidade de pregão. Depois é feito essa modalidade, registro de preço. Na realidade, você tem uma verba aprovisionada para determinado fim, e conforme você vai usando, você vai liquidando esse montante que foi reservado. Tá? Então, no caso dos nossos contratos, eles são feitos por lote. Então, São José do Rio Preto é um lote, Ribeirão Preto é outro lote, Araçatuba é outro lote, Sorocaba é outro lote, Presidente Prudente é outro lote, e assim por diante. Tá? Um detalhe aqui, que foi a única forma da gente de começar a ter o serviço. Na realidade, o pagamento ele é feito em hora produtiva. Tá? Isso é um padrão no Estado de São Paulo. Aliás, não é um padrão só para aviação, é um padrão, por exemplo, para uso de máquinas pesadas. O que nós pagamos é aquilo que usou. E no passado nós tivemos problemas, porque não havia um equilíbrio financeiro entre o Estado e as empresas. E realmente, aliás, hoje aqui cabe, nesse fórum aqui, agradecer aquelas primeiras empresas que entraram e nos ajudaram muito. Tá? Exemplo aqui, eu vi aí na feira, mas o Thiago Magalhães, o Carlitos, que naquele momento, às vezes era acionado a aeronave deslocava 1h30 até o ponto de incêndio, e lá tinha um combate de 20 minutos, o que o Estado pagava? Os 20 minutos. Então não estava equilibrado isso. Isso daí começou a ser mudado, tá? De tal forma que tem que pagar aquilo que é razoável, aquilo que é equilibrado para ambas as partes. Né? Então, é pago a hora produtiva, ou chamada hora de combate, e mais os translados, os deslocamentos. Agora, o que entra? Qualquer máquina pode entrar? Não. Na realidade, a gente partiu de alguns pressupostos. Tá? Tanto faz, na realidade, o bombeiro, a Defesa Civil, não quer saber se o seu motor é a reação, se o seu motor é a pistão. Isso daí não é um problema nosso. Tá? O que a gente precisa, olha, eu preciso de uma máquina que tenha uma capacidade volumétrica no hopper de 1.500 litros. Tá? Então, isso é o que está no edital. Uma outra coisa que é obrigatória, a comporta ela tem que ser preparada para combate a incêndio. Tá? Isso daí é uma exigência. Tanto é que no começo da prestação de serviço, logo depois que a empresa ganha, são fotografadas essas comportas das aeronaves com os prefixos que estão catalogados lá na Defesa Civil Estadual, para conferir se isso daqui está sendo, visto, né? Se está sendo executado. Outra coisa que o contrato pede é a conexão stores. Então, na realidade, os senhores usam conexões agrícolas de engate rápido, porém nossas viaturas, que nós somos responsáveis pelo abastecimento de água, diferente de alguns contratos em outros estados. Na realidade, a empresa aeroagrícola ela tem que dar o piloto, o mecânico, o técnico aeroagrícola, o carro de apoio lá para abastecimento de combustível da aeronave, e o resto é nosso. Tá? Então, o bombeiro ele tem que dar água, ele tem que dar o retardante, ele tem que dar o suporte lá na pista, e assim por diante. Então, as nossas viaturas, ela tem um padrão de conexão em engate rápido do tipo STORS, tá? Que é um padrão europeu, um padrão alemão, de 2,5 polegadas. Então, isso hoje é exigido no contrato, que é só para dar celeridade. Assim, uma coisa que mata uma operação de bombeiro é o detalhe. Tá? Então, a gente chega com a nossa viatura lá, um autobomba lá com 6.000 litros, com uma bomba maravilhosa, só que não encaixa na admissão do avião. Matou a ocorrência. Aí começa com baixaria, né?
põe a mangueira em cima do hopper, fica batendo. Não. Então, olha, está aqui. Tá? Então, isso... E está muito fácil, porque, na realidade, as empresas já se adaptaram a isso. Tá legal? Uma outra coisa importante que eu gostaria de chamar muita atenção aqui é que qualquer operação eficiente tem que ter comunicação eficiente. Tá? A gente não escapa disso, pessoal. Então, no contrato também é exigido não só a comunicação aeronáutica, tá, com rádio fixo no avião, mais um HT de backup, mas também um rádio VHF na nossa frequência tática. Então, o Corpo de Bombeiros de São Paulo ele tem algumas frequências táticas. Essas frequências são frequências homologadas à Anatel, onde a gente disponibiliza para a empresa para poder estar engajado nas nossas operações. Tá? Se a gente não tiver a comunicação, pessoal, uma operação com uso de aeronave em ambiente florestal, a gente começa a considerar como uma operação de alto risco. Tá? Então, a comunicação ela é plena. E por conta da comunicação, a gente tem que montar um sistema de comando. E o sistema de comando, a base dele são mensagens enviadas e recebidas. E o que é mais fácil fazer isso hoje é através de rádio. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre o sistema de comando para entender a importância da comunicação. Hoje o contrato, o edital, ele prevê que a partir do momento do acionamento, a empresa ela tem 2 horas para estar na base de apoio. E essa base de apoio ela é aleatória. A gente vai mostrar aqui um pequeno mapa onde estão as pistas aeroagrícolas que a empresa nos passou e também onde tem tirada do Rotaer. Tá? Mas a empresa tem 2 horas para chegar. Por isso que no passado se falava, olha, mas eu deixo uma aeronave em um ponto estratégico do Estado, cuidado, que às vezes você está deixando a tua aeronave em Presidente Prudente e a ocorrência está sendo em Jundiaí. Tá? Lembra que 2 horas para a aeronave estar lá, mas a aeronave vai começar a operar e ela vai precisar de combustível, ela vai precisar do caminhão de apoio. Então esse caminhão de apoio também tem que estar dentro desse tempo. Tá? Aqui eu coloquei um chamamento, mas acionamento no período da tarde. Esse serviço é muito novo para a gente. Para a gente que eu falo é para a nossa população paulista. Tá? Quando que se chama o bombeiro? Quando perdeu o controle do incêndio. Tá? Então, ninguém chama o bombeiro para o incêndio florestal lá para as 8 da manhã, que está aquele foguinho tranquilo ainda, que era só juntar recurso e apagar. No caso da Santa Teresa. Tá? Que hora que chama o bombeiro? Na hora que está ventando bastante, que a umidade está mais baixa, tá? E o fogo cresceu demais e perdeu o controle. Geralmente após o meio-dia. Tá? Agora, para acionar a aeronave, eu tenho que ter, ela trabalha nas regras de visual. Tá? Ou seja, não é seguro ainda aqui para a gente fazer uma operação noturna. Mesmo que em alguns locais se utilizam equipamentos especiais para fazer a operação noturna de combate a incêndio. Não é a nossa realidade e não vai ser por um bom tempo. Tá? Nós estamos começando. Então, o acionamento, ele ainda está chegando 4h30 da tarde, 5 horas, liga lá para a empresa, ó, deixa tudo pronto, e você perde um espaço muito grande. O que você poderia estar combatendo desde o meio-dia, 1h da tarde, às vezes está chegando com o avião às 5 horas da tarde, e pegando lá 40 minutos só de condições de voo de combate. Mas isso está sendo feito um trabalho muito grande com quem aciona. Tá? Então a população e as pessoas interessadas, ou os organismos interessados no combate a incêndio, estão sendo instruídos pela Defesa Civil Estadual, pelo Corpo de Bombeiros. Teve contato com incêndio, é um incêndio que pode alastrar para uma área de grande chamamento biológico, uma área de interface, aciona o bombeiro de maneira imediata. Olha lá, após o acionamento via Casa Militar, via Defesa Civil Estadual, tá? A aeronave ela decola imediatamente após um e-mail, ou agora está evoluindo para um WhatsApp. Tá? Então, na realidade, a gente tem que desburocratizar, porque o acionamento da aeronave é considerado como um acionamento de uma viatura nossa urbana. Está tendo fogo em residência, liga 193,
se está de dia, em 30 segundos eu tenho que estar na viatura para ir atender, se é à noite, 45 segundos. Aeronave não vai ser assim, obviamente, mas o processo de acionamento dela, ele tem que ser um processo de emergência. Então é por isso que está evoluindo para mensagens mais curtas de acionamento. Então no edital não previa, mas houve já um acordo já para esse ano, que o pessoal lá da Defesa Civil Estadual, ele pode mandar um WhatsApp para a empresa autorizando o emprego de aeronave, tá? Sim, sim. Aliás, essa era a preocupação desde o começo de ter o e-mail. Pô, peraí, mas eu acionei, não acionei? Vocês foram à revelia da Defesa Civil? Como é que é isso? Então é por isso que é uma coisa muito amarrada, tá? Bom, no acionamento, o veículo de apoio, ele tem que seguir lá para a base onde vai ser realizada a operação. E aqui é um problema do Corpo de Bombeiros. Isso daqui não é um problema da empresa aeroagrícola, tá? Nós, bombeiros, temos que fornecer água e retardante para as aeronaves operarem, tá? A gente conversou com alguns outros. Ele pode ficar tranquilo que ele está participando. Vai ser bombeiro pelo jeito. Então, a gente tem treinado muito na região centro-norte do estado, e não só treinado efetivos de bombeiro. A gente está treinando o pessoal das usinas. E hoje, quando a gente fala, olha, mas a usina é a causadora do incêndio? Depende. Eu falaria hoje, em termos de serviço de bombeiro no estado de São Paulo, o setor sucroenergético é um grande parceiro do bombeiro, tá? Eles nos ajudam bastante, tanto é que a maior parte das operações a gente manda uma viatura urbana para fazer abastecimento da aeronave, e a usina que mantém, ou os fornecedores de cana mantêm caminhões abastecendo as nossas viaturas para a operação continuar. Então isso é uma coisa interessante que está acontecendo, que através do uso de aviões agrícolas, a gente está fortalecendo os planos de auxílio mútuo locais, tá? Então, na realidade, é uma situação que a gente vê de ganha-ganha, né? A comunidade está ganhando, o serviço de bombeiro está ganhando junto com a Defesa Civil, as empresas aeroagrícolas, elas estão abrindo um leque que antes não tinha, ou era inexplorado, e assim por diante. Bom, olha só, eu sei que está pequenininho aqui, mas isso daqui é a área lá que eu tenho responsabilidade. Ó. A gente toma conta, da área noroeste, a gente toma conta de 97 municípios, tá? E queima bastante. A gente vem de uma outra área, eu venho da região de Ribeirão Preto. Essas manchas vermelhas são pontos de calor, pessoal. Não quer dizer que seja um incêndio, mas na realidade o satélite, né, nas imagens de satélite, eles procuram pontos de calor. Então, na realidade, pode ser princípios de incêndio. E a gente aglutinou os dados de pontos de calor e bateu, obviamente, com as áreas que o Corpo de Bombeiros é acionado para atender, como o incêndio florestal ou incêndio em vegetação, tá? Aqui já estão plotadas as pistas aeroagrícolas ou pistas homologadas compatíveis com o avião do edital, tá? Isso aí também foi um problema. Na realidade, a gente começou isso aí há 4 anos atrás. A gente ligava para o lugar que ia ter a operação, ó, tem pista aí, nós vamos usar. Mas a pista não cabe, por exemplo, um 502. Tá? Era uma pista que operava Pauni, Ipanema, mas não operaria o equipamento que a gente colocou no edital. Então, esse levantamento aqui já são pistas, tá, atualizadas para a operação das aeronaves que estão no contrato. Tá legal? Agora, uma coisa importante, assim, como uma ferramenta, ela move um sistema muito grande. Nós, enquanto bombeiros, nós temos vários postos ou quartéis de bombeiro nas áreas. Os comandantes de cada quartel desse, os comandantes de guarnições, eles estão tendo que sair a campo para ir lá conhecer a pista, ver como é que está a qualidade da pista, ver como é que eles vão chegar com a viatura, que é uma viatura urbana, volto a dizer, até chegar o apoio de usina, é a autobomba da cidade que vai lá manter a água dos aviões, tá? Para combate. Então está sendo interessante porque a gente está conhecendo muito a área. E é uma área que a gente não saía para fazer vistoria de pista, né? Era uma coisa muito distante da gente. E também, através do Corpo de Bombeiros, influenciar muito disso daqui é fornecedor de cana,
pista de usina. Então a gente está influenciando as usinas também, através dos planos de auxílio mútuo, a manterem essas pistas adequadas para a operação. Na realidade, quando a gente fala, eu não estou preocupado com a operação de pulverização enquanto bombeiro, mas eu estou preocupado, lembra o meu primeiro objetivo lá de operação? Segurança? Então, se a pista está segura, eu tenho uma possibilidade de erro menor. Agora, pega uma pista que ele fala, igual foi um exemplo, acho que foi do Rodrigo, mas a gente teve um incêndio em Cedral, tinha uma pista do lado do incêndio, mas na cabeceira tinha um poste, tá? E aí a gente até questionou o pessoal da segurança da usina, falou, olha, vocês estão cobrando do piloto descer da aeronave com perneira, para não tomar picada de cobra, mas tem um poste na cabeceira. Então, a relação de segurança é uma relação que ela tem que ser única. Então, ao mesmo tempo que você mantém ele descendo de perneira, mas deixa a tua cabeceira livre, tá? Então, é uma coisa que, inclusive, o bombeiro está ajudando a desenvolver esse aspecto de segurança nos fornecedores de cana, nas usinas, entre outros. Tá legal? Bom, eu vou passar rapidinho aqui, mas a forma de acionamento, nós temos uma ordem de operações que é do Corpo de Bombeiros, então a gente tem que seguir um protocolo de onde utilizar a aeronave, quais são os parâmetros para a gente acionar a aeronave. Depois de acionado, o nosso Centro de Operações de Bombeiro, COBOM, cada grande região tem um centro de operações, então o Centro de Operações Regional, ele aciona o Centro de Gerenciamento de Emergências, que fica no Palácio do Governo, fica lá no Palácio Bandeirantes, em São Paulo, e é o CGE que aciona, no caso do 13º Grupamento de Bombeiros, região de São José do Rio Preto, a Imagem Aviação, que é a empresa que ganhou os lotes lá de Rio Preto, Ribeirão Preto e Araçatuba. Aqui é uma foto de 2015, salvo engano, mas aqui a gente demonstra o que é uma operação com aeronave agrícola engajada. Então, a primeira coisa que nós temos, tá? O que vem no contrato, aeronave com no mínimo 1.500 litros de capacidade volumétrica do Hopper, um carro de apoio para abastecimento e apoio da aeronave na parte de combustível, e o Corpo de Bombeiros, ele fica responsável. Na realidade, faltou água na ocorrência, a culpa é nossa. E a gente não quer que isso aconteça. Então, isso daqui é um exemplo de Ribeirão Preto, isso daqui é a nossa CM, né? Na realidade, é uma viatura tanque, ela leva 25 mil litros de água. E em Ribeirão Preto, e agora em São José do Rio Preto também, da mesma forma como o Garcia perguntou de como que é lá fora, a experiência que nós trouxemos da Califórnia é que sempre tem um avião precursor ou um avião madrinha. Ele não tem que ser um avião grande, aliás, pelo contrário, é interessante que ele tenha um avião com pouca inércia, tá? Que ele seja altamente manobrável e que ele opere na mesma pista do avião tanque. Tá? Então, nesse caso aqui, era utilizado um Cessna 152 lá do Aeroclube de Ribeirão, que durante 3 anos esse avião participou, ficou engajado como avião precursor, ou seja, o avião que fazia o traçado que o avião tanque faria o lançamento, e também a observação aérea para falar, olha, esse lançamento ele foi perfeito, atrasa um pouco, adianta um pouco, e assim por diante. Tá? Uma pista muito boa, que é a pista da Usina da Pedra, lá da região de Serrana, e essa operação aqui, todo ano a gente era chamado para ir para a área do reflorestamento de São Simão. Ali é o Instituto de Terras do Estado de São Paulo. Tá? Todo ano pega fogo lá. Tá? Todo ano. E antes do uso das aeronaves, a gente ia lá, ficava 3, 4, 5, 6, 7 dias e corria o risco de perder o incêndio. Tá? Exatamente nessa operação aqui, tá? Olha a frente de fogo aqui. Isso daqui é uma foto tirada de dentro do Cessna do Aeroclube de Ribeirão. Um detalhe, de onde tirou essa ideia do Aeroclube de Ribeirão? Justamente o modelo que se usa nos Estados Unidos e que usa na França. Não foi o caso aqui de quem pagou a conta, mas França e Estados Unidos subsidia a hora das escolas de pilotagem
para colocar à disposição do serviço de emergência para fazer esse tipo de voo, tá? É muito interessante, tá? Vamos ver se aqui no Brasil a gente consegue evoluir para esse lado também. Então, olha o tamanho dessa frente. Nós utilizamos 2 aviões, né, 2 502. Na época, a empresa contratada era a Chapadão, de Orlândia. E nós controlamos esse incêndio aqui, que antes a gente demorava 3, 4, 5, 6, e às vezes tomava uma surra do incêndio, tá? E nesse caso aqui a gente controlou o incêndio em meio período. Tá legal? Mas foram 2 aviões, tá? Duas patrolas e 16 bombeiros. Agora, 16 bombeiros é muito? É demais. Na realidade é só pensar que a gente está tirando 16 bombeiros da área urbana e colocando para apagar fogo no ambiente rural. Lá na área urbana não acabou o preso em ferragem, não acabou o infartado, não acabou o parto, não acabou o incêndio em residência, não acabou o vazamento de produtos perigosos, e eu tenho 16 bombeiros aqui, às vezes engajados em 3, 4, 5, 6 dias. E aqui, o custo da operação foi menor. Eu poderia ter ficado 7 dias, a gente ficou 5 horas. Tá legal? Então aqui vai um grande chamamento também do uso desse tipo de ferramenta. Num primeiro momento, mas a hora é cara, mas soma todo o resto. E o custo de desguarnecer a cidade, como é que fica? Tá? Bom, pessoal, a gente está indo para os finalmente, mas para fazer tudo isso e para manter aquele objetivo principal, que é a segurança, tá, nós temos que treinar o pessoal. Então tem 2 tipos de treinamento. Um treinamento que é vinculado ao operador de aeronave. Então isso aconteceu há coisa de 1 mês e pouco atrás, como no caso lá do 13º GB de São José do Rio Preto. A imagem que está representada aqui pelo Jorge e pelo Rodrigo, ganharam o edital, todos os pilotos engajados, tá, e os responsáveis pela empresa, foi no nosso quartel para passar por um treinamento de sistema de comando de incidente, para entender aonde, num cenário de emergência, eles estariam, a quem que eles vão se reportar e quem que vai ser a única pessoa que vai falar com eles em momentos de lançamento. Isso daí é um ponto importante, voltando à comunicação. Quem dá ordem de lançamento, ou quem dá ordem do tiro para combate, é o chefe operacional, tá? Então não é o comandante da operação e também não é o soldado que está lá com o abafador. Na realidade é aquela pessoa que tem contato com o comando e tem contato com as equipes de terra. Quem dá ordem de lançamento via rádio para o piloto é uma pessoa só, que é o chefe de operações, tá? E isso é muito sério para a gente. Então, se por acaso algum aventureiro entra na rede de rádio, um recruta nosso lá fala, é para lançar em tal área. O piloto já tem que estar treinado, opa, peraí, quem reporta a mim é só o fulano. Então, você fala com ele, aí depois eu vou lançar, tá? Quem dá livre lançamento é só uma pessoa e sempre única. Não tem duplicidade de ordem. Isso aqui é muito sério para a gente. Então, uma parte é o treinamento das equipes, dos operadores, e outra parte é o treinamento dos bombeiros. Tá? No caso, o sistema de comando de incidente já é treinado em todos os níveis de capacitação do Corpo de Bombeiros de São Paulo. As noções básicas de incêndio florestal também nós já temos na nossa capacitação básica, só que a gente não sabe procedimentos de emergência com aeronave agrícola em solo. Isso daí a gente teve que aprender, e todos os treinamentos que a gente faz no início da nossa temporada de incêndio, a empresa cede o avião e a gente tem que aprender como é que tira a porta, se o avião tem airbag, não tem airbag, onde é que é o sistema de energia dele, onde é que eu corto, onde é que é a seletora de combustível, onde, para entender como é que é uma emergência do avião no solo. Porque a gente considera esse voo como um voo crítico e, se tiver acidente, a nossa equipe de bombeiros que está lá na base tem que saber o mínimo necessário para dar a chance àquele piloto ou àquela equipe. Tá? Então, tem uma base que é uma base de extração. Tá? Nesse caso, ela está sendo mostrada aqui. E depois uma base de procedimentos de abastecimento de água e retardantes. Tá? Essa base de abastecimento, na realidade, é o bombeiro que vai lá e faz o abastecimento de água, tá? Do hopper. Tá? E é ele que coloca o líquido gerador de espuma no hopper também. Agora, a nossa preocupação, segurança. Tá? Bombeiro, antigamente, entendia que o avião voa, ponto. Ele não sabe mais nada disso. Nós não sabemos. Tá?
somos bombeiros, tá? Não somos da área de aviação. Então, o nosso receio, quando a gente entendeu o modelo do treinamento, era um bombeiro que entrasse na hélice em movimento, tá? É um bombeiro que perde o dedo no espaço ali do aileron ou do profundor. Então a gente tem que passar isso daí, porque é alguma coisa muito nova para a tropa de bombeiros. Então é feito procedimentos de abastecimento e retardantes com a aeronave, isso daí é feito na prática para poder ter uma operação segura. Isso daqui foi semana retrasada lá na base do Garcia. Tá, como sempre ajuda a gente, é a base mais próxima de Ribeirão Preto. Então o treinamento do 9º Grupamento de Bombeiros foi feito lá na base do Garcia e o treinamento de São José do Rio Preto foi feito em Fernandópolis, Catanduva e São José do Rio Preto. Aqui o pessoal está aprendendo os pontos de corte, onde é que tem linha de combustível no caso de incêndio, onde é que estão as baterias nesse caso do tractor, como é que é o sistema de airbag dele nos cintos, como é que solta o cinto, como é que tira a porta, treina como a gente vai tirar, por exemplo, pegar um piloto pequeno e leve que nem o Rodrigo aqui, ó. Como é que a gente, como é que a gente vai tirar ele da cabine aqui, estando em 1 ou 2 bombeiros, tá legal? Então isso é treinável, tá legal? Eu não sei que você está rindo aí, viu, Rodrigo? Pessoal, o pessoal está com os coletes aqui, isso daqui é a nomenclatura ou a simbologia do sistema de comando de incidente. Cada bombeiro tem uma função de planejamento, de logística, de chefe de operações e assim por diante. Olha lá, regra de segurança para bombeiros. Aqui nesse ambiente é muito simples, ó, você não vai utilizar boné, você vai aproximar sempre pelas laterais, cuidado com a hélice, cuidado com as superfícies móveis para você não perder o dedo, pisa onde tem lixa, porque senão vai ficar muito bonita a asa do avião de vocês com aquela botona de bombeiro toda marcada, tá? Então tem que ensinar, tá? Isso daqui é uma base que é mostrada, o treinamento é feito em 8 horas aula, é um dia de treinamento para capacitar os bombeiros. Só esse ano já foram capacitados em todos os treinamentos aproximadamente 250 operadores, tá? Só esse ano. Olha lá, abastecimento para os bombeiros. Então isso daqui não é o Badeco que está fazendo, isso daqui é o bombeiro, tá? O Badeco ele vai estar com outras funções lá. Então a gente tem que passar, nós temos que aprender como é que conecta o terminal, o engate rápido agrícola, qual que é a pressão máxima na bomba. A nossa bomba ela vai a 300 libras, ela joga 2.000 galões por minuto. Será que faz bem para o hopper de fibra do 502 novinho? Tá? Então o bombeiro tem que estar treinado, ó, põe limitador na bomba, não é para passar de 90 libras e assim por diante, tá? E lá nós estamos utilizando, a gente não utiliza retardantes de longa duração, a gente utiliza somente os espumógenos de curta duração. Na realidade a gente faz o líquido umectante. A gente pega a nossa espuma de incêndio, que é o A3F, quando a gente trabalha com ela de 0,1 até 1%, a gente faz o líquido umectante. O que é isso? Simplesmente a gente quebra a tensão superficial da água para ela penetrar mais, tá? Então toda a carga nossa é feita aí com aproximadamente 10 litros de extrato, né, do LGE. Isso daí é o bombeiro que tem que mandar lá para a base e ele que tem que carregar no avião. E assim por diante. Isso daqui, ó, uma figura conhecida aqui, outra aqui, né? Aqui o Garcia, aqui o Jorge, isso aqui é o Coronel Alexandre. Nós estamos na semana retrasada em um dos treinamentos, mostrando tudo isso que a gente está falando aqui e influenciando os bombeiros, o pessoal do plano de auxílio mútuo que estava participando aqui também, da aplicabilidade da aviação agrícola nas nossas operações de combate a incêndio. Depois a gente vai voltar nessa foto. Isso daqui foi semana passada, ali perto de uma grande metrópole que chama Monções e Macaubal, tá? Eu creio que ninguém conheça. Mas, isso daqui foi um incêndio, a gente está utilizando uma pista de uma usina, cada perna aí, ou cada ida e volta do avião estava em cerca de 4 minutos, então foi uma operação muito rápida, um incêndio grande que a gente conseguiu controlar aqui com 7 lançamentos, tá? Isso daqui é integração, ó. Está lá o técnico aeroagrícola, está lá os nossos bombeiros, trabalhando junto para abastecer de maneira rápida, colocar água, colocar o LGE para ir lá para frente de fogo. Tá legal? Para a gente fazer tudo isso, a gente precisa de um sistema de comando. Na realidade, em São Paulo, o sistema de comando é uma coisa universal.
Até a cor do colete. Se a gente for no Japão, no acidente que teve nuclear lá, o comandante da emergência estava de colete vermelho. Se for no atentado das Torres Gêmeas, o comandante daquela emergência estava de colete vermelho. O chefe operacional estava de colete verde. E assim por diante. É uma coisa que ela é universal. Tá? Aqui em São Paulo, ou melhor, em São Paulo, o sistema de comando de incidente, ele tem um nome fantasia lá, que se chama SICOI, mas é a mesma coisa falar barbeador e gilete, porque a metodologia ela é única, tá? Para sistema de comando de incidente. Ele tem essa divisão aqui, e a gente pode ter uma ocorrência grande, uma ocorrência pequena, ele é modular. E o que é interessante, esse sistema ele nasceu dos grandes incêndios florestais na década de 70 na Califórnia. Tá? Tanto é que sempre teve essas casinhas aqui, ó. Diretor de operações aéreas, supervisor de grupo de apoio aéreo, supervisor de grupo tático aéreo. Sempre existiu isso. E o que é interessante para a gente no Bombeiro de São Paulo, agora realmente a gente está usando esses módulos aqui. Quando a gente fala que o sistema é modular, é que na realidade você tem uma pessoa só para transmitir a tua informação. É por isso que o piloto ele só recebe ordem de lançamento de uma pessoa, ordem de abortar lançamento de uma pessoa, e todo o sistema ele é baseado em um princípio de você ter um chefe determinado e um subordinado determinado. Tá legal? Isso daqui, sempre, nessa ocorrência aqui, isso daqui é a ocorrência da Mata de Santa Teresa, não tinha contrato ainda. E aqui vai o nosso agradecimento, comandante Garcia na época, ao Rogério lá da Chapadão. Eles estavam de voluntários aqui, ó. Um grande incêndio e graças aí a 42 bombeiros no solo, ao pessoal da usina São Martinho na época, algumas fazendas que apoiaram com maquinário, a gente conseguiu segurar o fogo, e os 2 aviões, a gente conseguiu segurar o fogo na Mata de Santa Teresa, que não queimou a nascente e não queimou a área da mata onde correram os animais. Tá? Então, isso daqui foi um divisor de águas dentro do Corpo de Bombeiros do Estado do emprego de aeronave agrícola. Tanto é que no ano seguinte já houve os contratos para essa área e lá em Ribeirão Preto, no primeiro contrato, já voou as 30 horas contratadas. Tá legal? O senhor conhece esse daqui ou não? Então, vamos lá. A terminologia ela tem que ser comum. Então, quando os pilotos lá da imagem foram treinar nos nossos quartéis esse ano, no bombeiro a gente tem o código Q, tá? Só que o código Q é uma linguagem da Polícia Militar e do bombeiro. O piloto não é obrigado a saber, o badeco não é obrigado a saber. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que treinar junto. Qual que é a linguagem que a gente tem que usar na operação? É o português, tá? Português do Brasil. Tá legal? Não é o código Q, não é nenhum outro tipo de código, porque senão acontece isso daqui, ó. Isso daqui é um exemplo típico que eu sempre dou nesse tipo de palestra. Ó, esta é a unidade 1, temos um 1037, código 2. E aí? Na realidade, o que ele queria dizer, ó, guarnição o vazamento de amônia aumentou, a população deve ser retirada o mais rápido possível. Tá legal? Então a gente tem que falar o que se entende. Olha, é bonito falar o código no rádio, não sei, mas não é funcional. E detalhe, se a gente não entende a mensagem, a gente está trabalhando de maneira insegura. Tá? E lembra que o objetivo maior de tudo vai ser a segurança da operação. O alcance e controle, isso daqui é uma coisa que a gente leva muito a sério no incêndio florestal. Na realidade, a gente leva muito a sério no serviço de bombeiros. Isso daqui vem da psicologia organizacional, principalmente psicologia do trabalho. É a relação chefe e subordinado. Se você deixa abaixo um chefe para cada 3 para executar, você deixa abaixo disso, fica muito caro. Tá? Agora, se você deixa acima desse número aqui, ó, do 7, pode ser que você esteja perdendo o controle já. Então, o número mágico de operação, um chefe para 5. E isso a gente leva muito a sério no bombeiro. Tá? Eu estou aumentando a frente, eu vou ter mais executantes, eu tenho que aumentar mais os chefes, estando dentro dessa proporção de 1 para 3 a no máximo 1 para 7. Tá legal? A organização ela pode ser modular, na realidade a complexidade vai subindo da ocorrência, eu posso ir aumentando os módulos do meu sistema de comando. Antes eu tinha uma casinha só para o avião, tá, mas agora o vento mudou, a umidade está baixa, a temperatura está aumentando, ele está subindo o morro, pode ser que eu coloque mais 4 aviões.
mais 3 aviões. Então esse sistema ele é modular, eu posso aumentar ou diminuir. Por exemplo, a emergência reduzida. Tem emergência, por exemplo, emergências químicas ou incêndio em indústria. A gente chega com tudo na ocorrência, vários módulos. E conforme vai passando o tempo, a complexidade, a gente conseguiu diminuir a temperatura da caldeira, a gente conseguiu isolar o tanque, os módulos vão diminuindo também, tá? Por isso que ele é um sistema modular. E o sistema de comando, ele sempre vai ser gerenciado por objetivos, e o objetivo principal é segurança, até para a gente linkar em tudo que nós falamos até agora. Treinamento do piloto, a expertise que os senhores já têm. Por que o Estado de São Paulo está contratando a empresa e não está contratando só o avião? Na realidade, ela está contratando a expertise, o saber fazer, tá? A proficiência das empresas aeroagrícolas, para poder dar o primeiro objetivo de qualquer operação, que é a segurança. Tá legal? Eu estou indo para os finalmente, mas isso daqui é muito forte, aí, não só no nosso serviço, mas na nossa vida. Então, o fato de estar unido é um bom começo. Eu acho que a gente já fez isso daí no passado. Manter a união é um progresso e trabalhar em conjunto, que é o que está começando a acontecer, aí a gente vai chamar de vitória. Essa foto aqui é lá perto da grande metrópole de Monções, no estado de São Paulo. Tá, aqui a gente está vendo uma viatura nossa do bombeiro. Isso aqui é uma alegria, um orgulho muito grande a gente estar mostrando aqui, mas possivelmente, antes do advento dessa ferramenta maravilhosa aqui, esse bombeiro ia estar exposto aqui embaixo, tá? Ia estar trabalhando numa maneira muito mais sacrificante do que é hoje, tá? Então, o que a gente vê de união, de trabalhar junto, eu terminaria através dessa foto aqui. Isso aqui que é o que a gente enxerga do futuro para as atividades de combate a incêndio em vegetação no estado de São Paulo. Já entrou em todos os currículos de formação, hoje já é uma doutrina do Corpo de Bombeiros, a gente está reescrevendo os manuais básicos de bombeiro, então já tem um capítulo dentro do Manual Básico de Bombeiro para a aviação agrícola engajada no combate a incêndio. E os nossos manuais, eles atravessam as fronteiras estaduais, então possivelmente isso daí vai ser muito disseminado. Tá, pessoal? Então, o tempo esgotou ali, a Renata quer me matar já, mas eu quero agradecer muito a atenção de todos vocês. É muito legal ver os amigos aqui e vamos até a próxima.